Olha aí, ó. Professor Lustosa na área. Estamos falando aí de trigonometria. Cadê essa caneta abençoada? Tá aqui. Identidades trigonométricas fundamentais. Meu Deus, professor, o que é isso? São as relações, né, que a gente tem entre senos e cossenos e tangentes. Isso mesmo. Essas identidades trigonométricas fundamentais. O título é ruim, né? O título é ruim e eu não vou discordar de ti. Mas são basicamente as relações, né, entre senos, cossenos e tangentes. Basicamente. E o que a gente tem, que precisa saber bem, é essa relação fundamental da trigonometria. Essa eu tenho que saber bem. Ela é derivada do Teorema de Pitágoras. Isso é só uma informação complementar, não faz muita diferença na minha vida, mas o que eu tenho que saber é que o seno ao quadrado de qualquer ângulo, mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo, sempre vai ser igual a 1. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Duvido, professor. Então, no ângulo de 30 graus, o seno é 1 sobre 2. E o cosseno é raiz de 3 sobre 2. E se eu aplicar a propriedade fundamental, relação fundamental, seno ao quadrado, 1 sobre 2 ao quadrado, mais cosseno ao quadrado, raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Isso é igual a 1. Vejamos, 1 sobre 2 ao quadrado é 1 sobre 4. Opa, não é igual, professor, é mais. Que não é mais, é mais. Raiz de 3 ao quadrado é 3, 2 ao quadrado é 4, isso é igual a 1. 1 mais 3, denominadores iguais, repete, 4 é igual a 1. Diz para mim se 4 sobre 4 não é igual a 1. Fala para mim. Fala para mim bem, queridão. 4 sobre 4 é igual a 1. Então, a relação está correta. E vai por mim. Tu precisa dessa relação. Precisa. Na trigonometria, ela salva 3 vidas. A tua e de mais 2 camaradas que estiver perto de ti, que mesmo que tu não dê a cola para eles, eles vão eventualmente uma hora olhar para tua prova e vão pescar o que tu fez. Nem que seja a alternativa que tu marcou. Olha para mim. Sacanagem, né, professor? Tô lá me ferrando para lembrar das coisas, fiz a questão certinha e o cara que não lembrou de, desculpe o termo, porra nenhuma, olha para minha prova e marca. Pois é. Presta atenção na hora de tu marcar a tua prova. Usa o teu código para ti mesmo, para tu saber. Para tu acertar. Ou não, ou tu é o cara que vai olhar para outra prova e vai marcar, de acordo com o que o outro cara fez. Não seja esse. Seja o cara que faz. Seja a cara que faz. E faça. Porque nós estamos te dizendo como faz. E não é difícil. Dizendo e provando, inclusive. Não é difícil. Segue adiante. Outras relações, além daquela fundamental, do seno, cosseno e tangente, encontram-se também a cossecante, secante e cotangente, que nada mais são do que os inversos. Os inversos do seno, cosseno e tangente. O que isso quer dizer, professor? Que a cossecante do ângulo alfa é 1 sobre o seno de alfa. Que a secante de alfa, do ângulo qualquer, é 1 sobre o cosseno de alfa. E a cotangente de alfa é 1 sobre a tangente. Ou, ao invés do seno sobre o cosseno sobre o seno. Aqui, sendo muito honesto contigo, muito honesto, é só para tu saber mesmo decorado e se precisar usar. Olha para mim, se a questão for muito específica e pedir assim, qual o valor da secante? Aí tu vai ter, meu Deus, secante, Deus abençoe, secante seno, não, secante cosseno. Tá ali, ó, pode olhar na tela, ó. Secante cosseno, 1 sobre o cosseno. É que secante parece tanto com seno, professor. Pois é, mas não é o seno, é o cosseno. É só tu lembrar, secante, seno, não, cosseno. Pronto, resolveu. Aí a cossecante, porra, e a cossecante vem o cos antes, que seria o cosseno, né, professor? Pois é o seno, é o inverso. E 1 sobre o seno. E a cotangente, aí não tem como escapar. A tangente, 1 sobre a tangente, que aí, se a tangente é seno sobre o cosseno, a cotangente é cosseno sobre o seno. E, como eu falei, se a questão pedir especificamente lá, qual a secante, qual a cotangente, qual a cossecante, aí tem que fazer, tem que escapar. Beleza? Essas aqui eu preciso. É aqui. Por quê? Não sei se tu viu, em algum lugar, porém em algum momento, o ângulo de 75 graus, o ângulo de 105 graus. E às vezes o cara quer o seno disso, o cosseno daquilo. Mas, pô, 75 graus eu não sei.
Pior que tu sabe. Porque ele é 30 mais 45. E o 105 é 45 mais 60. E é aí que entram essas informações. Porque se porventura eu quero o seno de 75, então eu quero o seno de 30 mais 45. Então vai ser o seno de 30 vezes o cosseno de 45, vezes o seno de 45 vezes o cosseno de 30. Professor. E aí, se eu jogasse em fórmulas, o seno de 30 é 1 sobre 2, e o cosseno é raiz de 2 sobre 2, o cosseno de 45, mais o cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, vezes o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então, aqui daria raiz de 2 sobre 4, mais aqui daria raiz de 6 sobre 4. Então, eu teria raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. E isso aqui seria o seno de 75 graus. Olha aí. Tem jeito? Tem jeito. Eu usando a soma dos arcos. Vamos ser honestos. Dá uma olhadinha aqui pra mim. Uma bela bosta. Não se ofenda. Uma bela bosta. Mas se cair na prova, eu tenho que saber. E às vezes cai na prova. E eu tenho que saber. Esse é o ponto. Decoradão. Não tem o que fazer, que é decoradão. E vai. Olha essa outra aqui. Ele pediu cosseno de 105. Vamos fazer? Aqui, ó. É o 45 mais o 60. Então, é o 45 e o 60 e o 45 e o 60. Tá lá. Cosseno de 45, raiz de... Oh, que raiz de 3, professor. Não me ofenda. Raiz de 2 sobre 2 vezes o cosseno de 60. Cosseno de 60, 60 lá em cima, 1 sobre 2. Menos, olha lá, ó, o 105 é 45 mais 60. Só que quando eu venho com cosseno de A mais B, é cosseno de A vezes cosseno de B, menos seno de A menos seno de B. Já o seno de A mais B é o seno de A cosseno de B mais normal cosseno de A cosseno de B. Então aqui menos. Aí o seno de 45, raiz... De novo aqui, botar o 3. Esse 3 está me perseguindo. Raiz de 2 sobre 2 vezes o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Essas contas eu já fiz, raiz de 2 sobre 4 menos raiz de 6 sobre 4. Ou seja, os cossenos de 105 é raiz de 2 menos raiz de 6 sobre 4. E isso é igual ao cosseno de 105 graus. Olha lá. Que vai ser negativo mesmo, porque o 105 está depois do 90. Olha para mim. O 105 está no segundo quadrante. E no segundo quadrante o cosseno é negativo. A raiz de 6 é maior que a raiz de 2. Então, raiz de 2 menos raiz de 6 sobre 4 vai dar negativo. Justifica, inclusive. Justifica. Tipo, não é aleatório. Tipo, não é só decora por decora e tal, que vai dar. Não, vai dar, vai. Mas justifica. 105 está além do 90. E o cosseno lá é negativo. Como a raiz de 6 é maior que a raiz de 2, dá certinho. E aí, o que você tem que ver além disso, por exemplo, é que quando for o seno de A menos seno de B, aí é a mesma fórmula, seno A cosseno B menos, segue o padrão. E quando for cosseno A menos cosseno B, aí é cosseno A cosseno B mais seno A seno B. A tangente, olha que interessante. Olhando aqui os arcos duplos, decorado, né? Não tem o que fazer. Olha para mim. Eu poderia mentir aqui um monte para ti. Podia enrolar. Tipo, eu te dei exemplos do seno de 75, do cosseno de 105. Mas assim, só para você ver que dá para fazer o cálculo. Porque se acontecer, é na prova pedindo isso e tu tem que desenvolver na prova. O resto é decorar essas fórmulas e saber usar, se lembrar que decorou. Porque você é honesto contigo. Mas não dá para decorar muito, não. O seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, pô, essa eu sei. Porque é usual ou mais usual. Mas esses arcos duplos, nem sempre. Mas por vezes, muitas vezes, a prova te lembra. Acredita, lembra. Confia, lembra. Olha aqui, tangente A mais tangente B, né? Alfa mais beta, é a tangente de alfa mais tangente de beta, dividido por 1 menos tangente de alfa vezes tangente de beta. E quando for tangente de alfa menos tangente de beta, é tangente de alfa menos tangente de beta, dividido por 1 mais tangente de alfa tangente de beta. É decorado, não tem o que fazer. Poderia querer te dizer outra coisa, mas não tem. E além disso, os arcos duplos, esses um pouco melhor também. Seno de 2 alfa.
É 2 vezes o seno de alfa cosseno de alfa. Essa aqui eu posso te ajudar. Vamos supor que alfa é 60. Então, 2α é 120. O seno de 120 é igual a 2 vezes o seno de 60, raiz de 3 sobre 2, vezes o cosseno de 60, 1 sobre 2. 2 vai embora com 2, sobrou raiz de 3 sobre 2. E o seno de 120, de fato, é raiz de 3 sobre 2. De fato é raiz de 3 sobre 2. Mas não tem o que fazer. É raiz de 3 sobre 2. Porque é o mesmo seno de 60. Quando a gente faz a redução ao primeiro quadrante. Vamos usar a mesma ideia no cosseno de 120? Se aqui for 120, aqui é 60 e aqui é 60. Então, o cosseno de 120 é igual. Quanto é o cosseno de 60? 1 meio ao quadrado. Menos seno de 60, raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Então, o cosseno de 120 é 1 sobre 4 menos 3 sobre 4. Então, o cosseno de 120 é menos 2 sobre 4. Portanto, o cosseno de 120 é menos 1 sobre 2. E também está certo, porque o cosseno de 120 é menos o cosseno de 60. Porque 120, olha para mim, está no segundo quadrante. Correspondente a 60 no primeiro. Se o cosseno de 60 é 1 meio, o cosseno de 120 é menos 1 meio. Está provado. Está provado. Está provado. E se fosse a tangente de 120, professor? Se é 60, vamos trabalhar. Tangente de 120, 2 vezes a tangente de 60, raiz de 3, dividido por 1 menos a tangente ao quadrado de 60. Se a tangente de 60 é raiz de 3 ao quadrado é 3, 1 menos 3. Então, a tangente de 120, permita-me, é menos 2 raiz de 3 sobre 2. Porque 1 menos 3 é menos 2. E eu já fiz jogo de sinal. 2 com 2 vai embora. Tangente de 120 é menos raiz de 3. O que confere também. Porque a tangente de 120 é igual a menos a tangente de 60. Por quê? Porque 120 está no segundo quadrante. Tangente é seno sobre cosseno. Se o cosseno no segundo quadrante é negativo, positivo com negativo, mais com menos dá menos. Então a tangente é negativa. E há a correspondência. Se eu tenho 120, 120 menos 180, 60. Tá ali. Provadão, todos eles. Provadão. Só que o arco duplo é melhor. O arco duplo eu tenho uso, né? Vez ou outra ali numa questão que aparece, eu só tenho que lembrar que seno de 2A é 2 vezes seno de A cosseno de A. O cosseno de 2A que é mais legal, porque é o cosseno ao quadrado menos o seno ao quadrado. E a tangente, aí é 2 tangentes, 1 sobre, dividido por 1 menos tangente ao quadrado. Fica ligado. Fica ligado para a execução. Vamos ver essa execução? Olha na prova. Em um retângulo, a base é o triplo da altura e x é o menor ângulo formado por suas diagonais. O valor de seno de x mais cosseno de x. Observação, é dado a fórmula que seno de 2θ é 2 vezes o seno de θ cosseno de θ. A gente só precisa entender o que a questão fez. Ela fez isso aqui. Ele disse que a base é o triplo da altura. Então, se aqui é 1, aqui é 3. E aí ele me disse que o menor ângulo formado pelas suas diagonais. E é aqui que você tem que entender. Esse é o menor ângulo. Tá certo? Então, esse é o x. Só que eu preciso entender quem é esse x. Matematicamente falando, eu preciso entender quem é esse x. Mas ele não está difícil de ser entendido. Não está. Se eu chamar isso aqui de θ, e se eu chamar isso aqui de θ, e se eu passar uma reta bem aqui, observe, este ângulo θ é igual a este ângulo θ. Duas paralelas e uma transversal, os ângulos correspondentes são iguais. E este ângulo θ é igual a este ângulo θ. Então, x, na verdade, é 2θ. X é 2θ, que é θ mais θ. Aí eu complemento a informação. Como é um retângulo, é um triângulo reto. Ao passar uma diagonal,
Se aqui é 3 e aqui é 1, se eu fizer Pitágoras para achar a diagonal, diagonal ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Diagonal ao quadrado é igual a 1 mais 9. Diagonal é igual a raiz de 10. Essa diagonal é a hipotenusa. E aí, o seno de θ, cateto oposto 1, pela hipotenusa raiz de 10. E o cosseno de θ, cateto adjacente 3, pela hipotenusa raiz de 10. Muito bem. Ele quer o valor de seno de x, cosseno de x. Vamos calcular só o seno de x? Porque ele me deu, seno de x é seno de 2θ. Eu usei só as nomenclaturas, porque x é igual a 2θ. Então, o seno de x é igual ao 2 vezes seno de θ, 1 sobre raiz de 10, vezes cosseno de θ, 3 sobre raiz de 10. Então, seno de x é igual a 6 sobre 10. Porque 2 vezes 1 é 2, vezes 3 é 6, e 10 raiz de 10 vezes raiz de 10 é 10. Tá, professor, tu achou o seno. E como tu acha o cosseno agora? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. É igual a 1. Seno ao quadrado de x, 6 sobre 10 ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. 36 sobre 100, mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 36 sobre 100. Bom, 1 é 100 sobre 100. Esse 1 aqui, me permita, esse 1 aqui é 100 sobre 100, para eu ter os denominadores iguais. Então, o cosseno ao quadrado de x, 100 menos 36, 64 sobre 100. O cosseno de x é a raiz de 64 sobre 100. Então, o cosseno de x é 8 sobre 10. Não, querido, sai daí. É 8 sobre 10. E se ele quer o seno mais o cosseno, 6 sobre 10 mais 8 sobre 10 é igual a 14 sobre 10, que é 1,4. Que loucura! Olha para mim, professor. Que loucura! Eu só usei o θ nos cantos lá para já ficar na mesma linguagem. E o x o menor ângulo e fui trabalhando as informações para chegar no resultado. Difícil para, desculpe o termo, para um caralho. Difícil, ruim. Mas usando uma informação, usando outra, eu chego no resultado. Presta atenção como eu fiz e tem que fazer de novo. E mais uma vez e 2 vezes. E lembrar todas as informações para aplicar. Dá trabalho, eu sei. Não tiro a tua razão. Professor, eu poderia ter calculado o cosseno usando a fórmula também do cosseno de 2θ? Poderia, desde que tu lembrasse. Só que o cosseno de 2θ é o cosseno ao quadrado de θ menos o seno ao quadrado de θ. Não, tu ia ter, porque tu tem os dois, o cosseno ao quadrado e o seno ao quadrado. Isso. Tu ia enquadrar. Ia dar 8 sobre 10, porque ia dar 3 sobre raiz de 10 ao quadrado menos 1 sobre raiz de 10 ao quadrado. Daria 9 sobre 10 menos 1 sobre 10. Daria 8 sobre 10. Também pode. Você tem os arcos duplos aí. Pode usar. É que ele deu do seno ao quadrado. E aí eu fui lá e usei a propriedade fundamental, a relação fundamental, seno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. Do jeito que você fizer, dá. Dá. Bora fazer mais uma? Ah, professor, eu não queria não, mas tem que fazer, né? Tem. Essa aqui é boa. Confia em mim. Calcule o valor desta expressão. Seno de 30 menos o seno de 45, menos o cosseno de 60, mais o cosseno de 45. E tu viu que eu não falei aqui, né? No seno ao quadrado de 15, mais o cosseno ao quadrado de 15. Não tinha falado ainda, né? Mas agora eu falei. Agora se liga. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Se um é positivo e o outro é negativo, eu posso cortar. O cosseno de 60 é 1 sobre 2, mas está negativo. E o seno de 30 é 1 sobre 2. 1 sobre 2 com 1 sobre 2, cortei.
O que sobrou foi seno ao quadrado de 15 mais cosseno ao quadrado de 15. Professor do céu, mas eu não sei quem é 15. Ah, não, eu sei, professor, é 45 menos 30. Não, irmão, não viaja. Não viaja. Não viaja. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, sempre, 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 de qualquer ângulo, vai ser 1. Não, não. Eu me revolto. Acabou de fazer uma questão horrível de absurda. Agora tu faz isso aqui, vai na cara limpa. E chega no resultado. É. Nessa cara de pau. É só fazer. Vamos fazer. Continua, tem mais. Se seno de 10 igual a A, seno de 12 igual a B, cosseno de 10 igual a B, a C, e cosseno de 12 igual a D, e A mais AB mais CD diferente de zero, podemos afirmar que a tangente de 2 é igual a... Rapaz, 2 graus, deixa eu até melhorar aqui, 12 graus menos 10 graus é igual a 2 graus. Tá na mão. Então, a tangente de 2 graus, basicamente, é a tangente de 12 graus menos 10 graus. Que é, se eu resgatar na minha vida e no meu mundo, essa informação aqui. Tangente de 12 menos 10 é a tangente de 12 menos a tangente de 10. 1 mais tangente de 12 vezes tangente de 10. Só isso. Por vezes eu acho que o meu maior ódio é quando diz assim, só isso. Tangente de 12 menos tangente de 10 dividido por 1 mais tangente de 12 vezes tangente de 10. Só que tu tem tudo isso. Pensa comigo. Seno de 10, cosseno de 10. Quem é a tangente de 10? Seno sobre cosseno. A sobre C. Tá na mão. É seno sobre cosseno. Quem é a tangente de 12? Seno de 12, cosseno de 12. B sobre D. Agora usa. Vamos lá. Tangente de 12, B sobre D. Menos tangente de 10, A sobre C. Tangente de 2 graus. Dividido por 1 mais tangente de 12, B sobre D, vezes a tangente de 10, A sobre C. Tá na mão. Tangente de 2 graus. Aqui eu tenho que fazer meios por extremo, né? Não, meios por extremo não, MMC. Não é isso? Essa é a conta. Então vamos trabalhar essa conta aqui. Vamos fazer essa conta bem aqui. Aqui separadão. Então eu vou ter DC dividido vai dar C, vai ficar B vezes C, menos dividido por C vai dar D, vai ficar AD. Então eu tenho essa informação. Daqui eu tenho BC menos AD sobre DC. Aqui não vai ser diferente. Eu tenho que fazer essa operação aqui, porque aqui é como se fosse 1, eu tenho que fazer essa soma. Então, no mesmo denominador DC, dividido por 1 vezes 1, dá DC, não é isso? Mais AB. Então, sobre DC mais AB. CD, né, professor? Seria melhor se eu botar DC, porque estava na ordem DC. Mas seria melhor CD. Tá bom, seria melhor CD. Não vou brigar contigo, né? Seria melhor CD, inclusive. Aqui, ó, professor. Seria melhor CD. Só para frescura, professor. CD. Não é isso? E aqui CD. Ai, filho. CD, CD. Não é isso? E deixa eu arrumar aqui também o CD. Pronto. CD com CD corta. Tangente de 2. BC menos AD sobre CD mais AB.
Aqui a tangente de 2. E ele disse que AB mais CD é diferente de zero, correto? Porque é o denominador. Isso aqui não foi dado à toa, ó. AB mais CD é diferente de zero, porque AB mais CD, como é o denominador, tem que ser diferente de zero. Agora é só procurar, filho. Tangente de 2. BC menos AD dividido por AB mais CD. Aí aqui, CD mais AB, AB mais CD é a mesma coisa. Letra D. Que coisa horrível, professor. Olha para minha cara. Limpa a tua cara. Que coisa horrível. Eu concordo contigo. É horrível. Eu tenho que lembrar. Tudo bem que eu sei que do 2 é 12 menos 10. E ele me disse quem era seno, cosseno e seno e cosseno de 12 e de 10. E aí eu fiz as tangentes. E aí usei a fórmula do tangente de alfa menos beta, que é tangente de alfa menos tangente de beta, dividido por 1 sobre tangente de alfa vezes tangente de beta. 1 mais tangente de alfa sobre tangente de beta. Tem que usar. Se lembrar. E fazer. Se não, larga a bet. Larga as bets. Tem. Larga as bets é a expressão. Né? É gíria. Larga as bets. Na boa. Eu sou lustosa. Aqui a gente larga as bets. Ou não. Ou a gente lembra bem, por desuso, que aí que é o mais difícil, porque eu não uso isso muito, e vou lá e faço. Deus que abençoe. Paciência. Eu acho que ainda tem mais uma. Olha, tinha. Um arquiteto constrói uma praça em formato triângulo ABC, de modo que o ângulo alfa satisfaz essa relação. Cosseno ao quadrado é igual a seno ao quadrado mais seno. Se A maior que 30, só que agora presta atenção, A é maior que 30 e é um triângulo a praça. E a soma dos ângulos do triângulo, 180 graus. Presta atenção nisso. E o A é maior que 30. Então, o ângulo A. Rapaz do céu. Rapaz do céu. O que eu vou fazer lá em casa? Não é isso? O que eu vou fazer lá em casa? Eu sei, e apenas sei, se eu olhar bem aqui para trás, ó. Vamos voltar bem aqui. Opa, aqui. Nos arcos duplos. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Que o cosseno de 2A é cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Talvez isso me ajude. Cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A é igual ao seno de A. Aqui, ó. Só levei o seno para o outro lado. Só levei o seno para o outro lado. E agora isso aqui é o cosseno de 2A. E isso é igual ao seno de A. Agora eu tenho que vislumbrar essa relação. O A é maior que 30. O A é maior que 30. E eu tenho que achar onde o seno dele é igual a cosseno de 2 vezes ele. Vamos supor, e apenas supor, que o A fosse 45. Deixa eu mudar a cor do pincel. Porque aqui agora eu vou testar. Eu sei os arcos notáveis e vou trabalhar por essa ideia dos arcos notáveis. Não que seja, mas vai que. Deixa eu trocar a cor do pincel. Se aqui for 45, aqui é 90. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 90 é 0. Então não bate. Então não é esse, professor. Tá bom, não tem problema não. Segue o baile. Porque o A é maior que 30. Se for 60, é 120. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 120 é menos 1/2. Também não deu, porque é igual. Professor, tô achando que tu vai ter muito trabalho. Ou não, eu vou testar os arcos notáveis até... Opa! Que bosta. Eu vou testar os arcos notáveis até o 190, 180. Já fiz o 45 e o 60, porque é maior que 30, então agora eu vou adiante. E eu vou passar para o 120. Bom, seno de 120, cosseno de 240. Mas eu já sei que não dá, porque o seno de 120 é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 240 é menos 1 sobre 2. Já lembrando as reduções, 240 é 60, cosseno de 60 é 1/2, e o cosseno de 240 está no terceiro quadrante, é menos 1/2. Então não bateu.
Entendeu, professor? Bom, então vamos, tá faltando, depois do 120, o 150. E aqui dá o 300. Seno de 150 é o seno de 30. Isso é 1 meio. E o 300 está lá no quarto quadrante. Não é isso? E é o 60, correspondente dele. E o cosseno de 60 é 1 meio. O seno de 150 é o mesmo seno de 30. Seno de 30 é 1 meio. Seno igual. O cosseno de 300 é o mesmo cosseno de 60, que também é 1 meio. Opa, 1 meio igual a 1 meio. Então, ângulo A, 150. Olha para mim. Outra que não é muito boa. Outra que não é muito boa. Eu poderia usar a relação fundamental, colocar que o cosseno é 1 menos o seno, aí eu teria ali uma outra relação de seno ao quadrado, e aí poderia chamar esse seno ao quadrado de x e fazer uma equação de segundo grau, aí eu piorava a minha vida. Se eu usasse a relação fundamental da trigonometria, substituindo no cosseno ali, o quadrado por 1 menos o seno ao quadrado, aí minha vida piorava. Aí piorava absurdamente. Porque eu ia ter que chamar de seno de A de x e fazer uma equação de segundo grau. Achar o valor de x e igualar. Piorava. Piorava muito. É melhor eu testar o cosseno de 2A igual a seno de A e vendo os arcos notáveis, 30, 45, 60 e seus correspondentes, que seria 120, 135, 150. Eu até pulei de 120 para 150, não passei pelo 135, mas é porque assim, como A é maior que 30, eu já tinha testado 45 e vi que não deu certo. E tinha testado 60 e vi que não deu certo. Automaticamente o 120 não ia dar certo. E o 135 também não, porque o mesmo do 45 já não tinha dado. Então sobrava o 150. Era a minha esperança que depois ia morrer no 180. 150 era a resposta. Deu certo. Ruim, chato, a gente pode reclamar, se maldizer, mas tem que resolver. Não tem o que fazer. É o remédio. É o remédio. Lembra disso. Eu sou o remédio. Ruim, bezetacil, doído, tenho raiva, mas resolve. Literalmente, mas principalmente, efetivamente. Aí, ó, professor Lustosa na área, isso mesmo, aquele padrão da qualidade, geometria plana é o que nós vamos falar aqui hoje. E vamos falar primeiro dos conceitos mais introdutórios, mais primitivos que nós temos dentro da geometria plana. É importante a gente entender. Às vezes uma questão teórica, dá uma olhadinha para mim, às vezes uma questão teórica te destrói, porque tu vai preparado para calcular. Essa é a verdade, tu vai preparado para calcular. E aí a questão traz uma questão teórica, conceitual, e tu perde. Porque tu não estava preparado para o conceito, estava preparado para os números. Então é importante sim saber os conceitos e ter esse entendimento para a evolução dentro do assunto. Se liga lá. Ponto, reta e plano. Ah, mas eu sei o que é isso. Tudo bem, então vamos ver de novo. São elementos básicos da geometria. Servem de base para tudo o que trata a geometria. Ponto é uma posição no espaço que não possui comprimento, área ou volume. Isso é um ponto. Isso é um ponto. Isso é um ponto. Tá ali, tá certo? Marquei pontos aí. Não tem comprimento, não tem área, não tem volume, é uma posição. Ah, aqui, ó. Esses 3 negocinhos aqui que eu fiz foram 3 pontos. Reta. Agora, se liga, porque uma coisa está intercalada na outra. Reta é a união de vários pontos que formam uma linha infinita. Então, se você pensar, e aí um conceito mais ajustado, complementar a esse, por 2 pontos, sempre vão passar uma reta. Por 2 pontos, sempre... Nossa, que feio! Por 2 pontos, sempre vai passar uma reta. Por 2 pontos, sempre vai passar uma reta. Então, para ter uma reta, olhe para mim. Para ter uma reta, você tem que ter minimamente, 2 pontos. E entre aqueles 2 pontos, você passa uma reta. Mas a reta é uma união, ou uma reunião de vários pontos. E ele poderia também colocar infinitos pontos, porque a reta é uma linha, ó, se liga, infinita.
finita. Quando é finito, é semi-reta. Não confunda as coisas. Conceito. E plano, né, seguindo, é a união de infinitas retas, sem espaço entre elas, formando uma superfície plana sem curvas. Então, se eu colocar uma reta ajustada na outra aqui, ó, sobreposta. Sobreposta não, né? Alinhada aqui, ó. É que aqui eu estou sendo bem sem vergonha aqui para fazer. Mas assim, ó, quando você une infinitas retas, você forma o que eles chamam de um plano, certo? Então, aqui, ó, se eu pintasse tudo aqui, ó, se eu pintasse tudo, ó, se eu for pintando aqui tudo, ó, se eu for pintando tudo, várias retas, eu formo esse plano aqui, entendeu? Eu formo esse plano aqui. Então, o plano é a união de infinitas retas, sem espaço entre elas, formando uma superfície plana sem curvas. Então, aqui, ó, bem pintadinho aqui, ó, se eu botar várias retas aqui, ó, tá vendo? Ah, mas essas retas se cruzam. Sim, não tem problema. Não tem problema as retas se cruzarem, tá certo? Retas para lá, retas para cá, ajustadas, né, sem espaço entre elas, olha ali, ó, você formou um plano. Então, se liga nesses conceitos mais primitivos, olha para mim nesses conceitos mais iniciais, tá certo? Ponto, reta e plano. Ponto é uma posição no espaço. Não tem área, não tem comprimento, não tem volume. Ponto. Reta, a união de vários pontos. Preciso ter pelo menos 2. E entre 2 pontos você traça uma reta, tá certo? Mas são vários pontos e a reta é infinita. E o plano são várias retas juntas, né? Uma sobre a outra, uma do lado da outra, formando uma superfície plana. Bem conceitualzinho. Para frente. Paralelismo e perpendicularismos. Vamos entender o que é isso? O trava-língua. Paralelismo e perpendicularidade, ou perpendicularismo, aqui coloquei como perpendicularidade, mas pode ser perpendicularismo, são posições relativas entre as retas. Posições relativas entre as retas. Ah, professor. Agora se liga no conceito, porque ele vai fazer muita diferença. Duas ou mais retas são paralelas, quando estão no mesmo plano, não possuem pontos em comum, e todos os pontos de cada reta mantêm a mesma distância para os pontos das outras retas. Ou seja, essas duas retas são paralelas. Conceitualmente falando, elas estão no mesmo plano, não possuem pontos em comum e não vão possuir, mesmo que eu prolongue elas, e todos os pontos dessa reta, possuem a mesma distância para os pontos dessa reta. Isso mesmo. Então, elas são paralelas. Já perpendiculares, duas retas são perpendiculares quando no ponto em que elas se cruzam, então retas perpendiculares se cruzam, e no ponto em que elas se cruzam, o ângulo formado entre elas é de 90 graus. O ângulo formado entre elas é de 90 graus. Então, se eu tenho entre duas retas um ângulo de 90 graus... a nomenclatura RS, letrinhas minúsculas, tá? Letrinhas minúsculas, R e S, letrinhas minúsculas. Então, se no ponto de cruzamento entre essas retas o ângulo formado for de 90 graus, nós dizemos que essas retas são perpendiculares. Olhe para mim. Quando essas retas se cruzarem e o ângulo entre elas não for de 90 graus, qualquer outro ângulo, não sendo 90 graus, nós dizemos que essas retas são concorrentes ou transversais. É a última frase aqui na tela, olha lá. Quando as retas se cruzam em um ponto, mas o ângulo formado entre elas não é de 90 graus, elas são chamadas de concorrentes ou transversais. Tá certo? Assim, dessa forma. Tá? Aí aqui tem uma parte que não aparece, mas você pode encontrar eventualmente numa questão assim, ó, RS. Quando eu tiver essas duas retinhas, ele está dizendo que elas são paralelas. Tá vendo ali? Aí você tem RS. Quando é assim,
esse Tzinho de cabeça para baixo, está dizendo que elas são perpendiculares, certo? Quando não tiver essa indicação, eventualmente, elas são concorrentes ou transversais. Mais a indicação do que é paralelo e do que é transversal, simbolicamente falando. Professor, mas aí vai cobrar símbolo também? Irmão, vai cobrar o que ele quiser. Paciência. Vai cobrar o que ele quiser. Segue a vida. Teorema de Tales. Nossa, esse teorema é bom. Ajuda muito, ajuda muito. O teorema de Tales, aplicado na geometria, diz que o cruzamento de retas paralelas com retas transversais formam segmentos proporcionais. Observe. Aqui estão retas paralelas. Aqui estão retas transversais. Tá certo? Aqui estão retas transversais. Deixa eu botar mais uma paralela aqui. Muito bem. Então, o que diz esse teorema é que se aqui for 2 e aqui for 7 e aqui for 10, esse valor de x é proporcional, porque ela forma segmentos proporcionais. Como assim proporcionais, professor? Vou te mostrar de duas formas. O 7 está para o 2, assim como o x está para o 10. Ou o 7 está para o x, assim como o 2 está para o 10. Se você olhar, a conta vai dar a mesma. Não tem segredo. Se você olhar, a conta vai dar a mesma. Observe. Se eu fizer meios por extremo, ou fizer meios por extremos, eu vou ter 2x igual a 70, x igual a 70 sobre 2, x igual a 35. Daqui também, 2x igual a 70, x igual a 70 sobre 2, x igual a 35. Ou seja, os segmentos são proporcionais. Ou 7 está para o 2, assim como x está para o 10, ou 7 está para o x, assim como o 2 está para o 10. Dá no mesmo. E você tem que se ligar é na ideia da proporção. E o teorema de Tales tem sua aplicação. Está bem aqui embaixo, e é aqui que você precisa prestar atenção. Esse teorema é muito importante, pois com ele pode-se calcular ou determinar as semelhanças de figuras geométricas, baseado na proporção. Baseado na proporção. Olhe para mim. Essa é a ideia. É nisso que você tem que estar ligado. O teorema de Tales é relativamente simples, bem simples até, dentro daquilo que a gente tem, para aquilo que a gente precisa. Mas o principal está no que diz. O teorema é importante para determinar ou ajudar a calcular as semelhanças de figuras geométricas. Porque quando a gente pensa nessas semelhanças, a gente trabalha, querendo ou não, ainda que não explicitamente, a ideia do teorema de Tales. Tá certo? E quando você encontrar o teorema de Tales pelo teorema de Tales, você faz ele do jeito que tem que fazer. Beleza? Vamos ver isso na prática, que são os primeiros conceitos. Os conceitos mais primários dentro da geometria. Só para vocês familiarizando. Vamos ver como isso cobra? Olha lá. Paulo marcou 3 pontos em uma folha de papel, de forma que eles não estavam todos contidos em uma mesma reta, ou seja, eles não eram colineares. Olha que aqui você tem um conceito interessante. Quando eles estão contidos em uma mesma reta, eles são colineares. Se tiverem numa mesma reta. Aqui ele diz, não estavam. Mas olha esse conceito agregado. Olha para mim. Na mesma reta, colineares. Aí você já, então, professor, no mesmo plano, coplanares. Isso, no mesmo plano, coplanares. Exatamente. Tá certo? Já agrega conceitos. Tá? E aí ele diz que o cara fez 3 pontos não colineares. Os 3 não na mesma reta. Em seguida, Paulo pediu a André que traçasse todas as retas que fossem equidistantes aos 3 pontos. Tá certo? Que tivesse presença nos 3 pontos. A quantidade de retas que André traçou foi, bom, salvo engano, se você prestou um pouco de atenção no exemplo que a gente fez ali durante a aula, eu marquei 3 pontos. E eu fiz as retas que passam neles, né, equidistantes. Ou seja, aqui, ó, 1,
2, 3. É isso? Eu preciso de pelo menos 2 pontos para formar uma reta. Então, se eu tenho 3 pontos, eles não são colineares, ou seja, não estão na mesma linha, né, na mesma reta, então eu posso formar 3 retas. Professor. Interessante. Interessante e conceitual. Mas vamos só deixar registrado. Colineares. Mesma linha, que no caso é reta. Coplanares. Mesmo plano. Se liga nesses dois conceitos aí, Pedrinho. Tá bom? Próxima. Já vi que tem um teorema de Tales. Isso. Considerando as retas R, S e T são paralelas, assinale a alternativa que apresenta o valor de x que satisfaz a figura. Isso é um teorema de Tales puro e simples aplicado. Então, eu posso dizer que x mais 2 está para 3x menos 12, assim como 4 está para 6. Ops, o x mais 2, 4, 3x menos 12, 6. Aí agora eu vou lá num meios por extremo, e aí eu tenho 4 vezes 3x menos 12 igual a 6 vezes x mais 2. Multiplicando o que eu preciso, eu vou ter 12x menos 48, não é isso? Igual a 6x mais 12. 6x para lá, menos 48 para cá. 12x menos 6x, porque quando passa do lado da igualdade muda o sinal. 12 mais 48, porque está menos, passou do lado, soma mais. 12x menos 6x é 6x. 12 mais 48 dá 60. X é igual a 60 sobre 6. X é igual a 10. X é igual a 10. Bom demais, professor. Bom demais, bom demais. Então, você vai lá. X igual a 10. Não é só isso, não, professor. Acredite, é só isso, sim. Só faz. Olha a próxima. Na figura a seguir, temos que A, B e C. Ó, observe que agora ele não falou que elas são paralelas, mas ele deu indicativo. O professor está ligado, por isso que ele já te dá a informação. E as medidas são dadas em unidade de comprimento. Com os dados, qual o valor é dx? Rapaz, 60 está para 150, assim como 48 está para x. Aí tu vai lá, mete um meios pelos extremos, já corta 0 com 0, tu tem 6x igual a 48 vezes 15. 6x igual a 48 vezes 15 é vezes 10, 480, 5 é a metade de 240, 720. Então, 720, x é igual a 720 dividido por 6. X é igual a 120. 720 dividido por 6 é 120. Não. Não. Sim, meu querido. Sim. É isso. Desse jeitinho. Segmentos proporcionais, faz a conta, não tem o que fazer. Ó. Vai lá, letra aí. Olha para mim. Se o teorema de Tales é dado ali, do jeito que tu precisa ver, só agradece e vai. Só agradece e vai. Só agradece e vai. Boa? Olha a próxima. Sobre um rio de margens paralelas, foi construída uma ponte PA, cujo comprimento é 32 metros. Devido a problemas estruturais nessa ponte, foi necessário construir uma segunda ponte PB, conforme a figura. Levando-se em consideração que o problema em PA foi identificado a 10 metros, medidos ao longo da ponte, e que o ponto correspondente na outra ponte está a 10 metros, qual seria o comprimento da ponte PB sobre esse rio? Ele disse que a ponte PA mede 32. E ele quer saber a ponte PB. Rapaz, tá feito. Tá feito.
Professor, eu faço 32 menos 8 e boto 24 aqui, mas aí aqui então x menos 10 seria x menos 10? Não, muita viagem, muita viagem. Nós estamos falando, no Teorema de Tales, da proporção. Então, o 8 está para o 32, que é o pedaço está para o todo. Então, o 10 está para o x. Pronto. Agora, você aplica a proporção, 8x é igual a 320. X é igual a 320 dividido por 8, x é igual a 40. Então, a nova ponte vai ter 40 metros. Olhe para mim. Você não precisa diminuir 32 de 8 e dar 24 lá em cima. E depois, no outro pedaço, x menos 10. Para daí achar em que pé você ainda assim acharia o valor de x completo, que é o valor da ponte toda. Faz direto. É proporção. O Teorema de Tales trabalha com a proporção. 8,32, que é um pedaço pelo tamanho todo da ponte, e 10x, que é um pedaço pelo tamanho todo da ponte. E deu. E fez. E tá bom. E é só isso mesmo. Não, pode ser só isso. Acredite, é só isso. Olha a próxima. Olha que belezinha. Professor, aqui não tem Teorema de Tales. Tem, disfarçadamente tem. Se você lembrar do conceito. Ele diz, considere a figura. Sabe-se que a razão A sobre B é igual a 3 meios. Ele quer a razão X sobre Y é igual a. Observe, por um detalhe, a observação. Aqui, ó. Esse teorema é muito importante, pois com ele pode-se calcular ou determinar as semelhanças de figuras geométricas. Então, nessa questão, eu vou trabalhar por semelhança. Essa figura com essa figura. Ah, professor. E aí ele disse que AB é igual a 3, 2. Então, aqui é como se fosse 3 e aqui é como se fosse 2. E aí, agora ele quer o XY. Então, se a gente olhar, o A está para o B, assim como o X está para o Y. Não é isso? Assim como o X está para o Y. Não é isso? O A está para o B? Não, professor. Não, não faça cagada. O A está para o X. Assim como o B está para o Y. Não, professor. É aí que você perde. Quem está para o Y não é só o B, é o A mais B. Aqui é o pulo do gato. Por isso que o professor, ele até vai primeiro dando o indício ali do erro para ver se tu se liga. Quem está para o Y é o A mais B, é o todo, é ali. Aí, se eu fizer a relação e disser que A é 3 e B é 2, então 3 está para o X, e aí 3 mais 2, 5 está para o Y. Agora, se eu jogar o X para lá e o 5 para cá, fizer uma troca, eu vou ter 3 quintos é igual a X sobre Y. E o que ele pediu foi isso. Ele quer a razão X sobre Y. A razão X sobre Y é 3 sobre 5. Meu Deus. Primeiro, nós colocamos que o A estava para o B. O A teria que estar para o A mais B, se eu pegasse as semelhanças. E aí, por isso que é importante você analisar pelas semelhanças. Pelas semelhanças. O triângulozinho menor é AX, o triângulozinho maior não é BY. Maior é A mais B e o Y. É essa a visão. E o Teorema de Tales não sendo usado na sua forma originária, mas sendo usado dentro da sua finalidade, que é calcular as semelhanças de figuras, ajudar a calcular por semelhanças de figuras. E eu usei a perspectiva da semelhança. Ligou, né? Próxima. A figura a seguir é uma representação aproximada da região de Ilhabela, em que as ruas Professor Malaquias e Rondônia se encontram na Rio Grande do Sul. Considerando que na representação aproximada a Rua Maranhão e a Rua Pará são paralelas, o trecho da Rua Rondônia entre elas, ou seja, ele quer esse pedaço aqui. Rapaz,
Se tem duas paralelas e as transversais e os segmentos são proporcionais, então 66 está para 120, esse pedaço para esse, e o x para o 160, esse pedacinho para esse. Aí tá fácil. Tu vai lá nos meios por extremos. Se tu simplificar tudo por 6, aqui dá 11 e aqui dá 20. Então, tu tem 20x igual a 160 vezes 11. Eu não vou multiplicar 160 por 11, sabe por quê? Eu vou fazer 160 vezes 11 dividido por 20. 20, 160 dá 8, x é igual a 88 metros. Então, se eu estou na letra A. Viste? Viste como era? Se ligou aí como era a informação? Se ligou aí como era a informação? Ah, mas era um triângulo, semelhança. Calma. Tem um teorema de Tales ali. Tem um por 66 por 120 e o x por 160. Tem duas paralelas, segmentos proporcionais. Ah, mas aqui na questão anterior era um triângulo e eu não usei especificamente teorema de Tales. Pois é. Mas lembra conceitualmente a finalidade do teorema e a aplicação do teorema da forma que ele se faz. Certeza absoluta, mas absoluta que você acerta qualquer questão. E lembra da parte conceitual. Ponto reta plano, principalmente as posições entre as retas paralelas, perpendiculares, transversais ou concorrentes. Se liga nesse conceito.